Nós estamos estudando unidades de medidas. Já trabalhamos com medida de comprimento, medida de tempo, medida de área ou superfície, medidas de volume, medidas de temperatura e medidas de capacidade. Agora nós estaremos trabalhando com a nossa última unidade de medida, que é a massa. Assim como nós estudamos volume e capacidade junto, essas duas medidas, porque é confuso e normalmente as pessoas elas confundem o que é volume e o que é capacidade, nós também iremos trabalhar massa, a medida de massa, com uma outra grandeza, que é o peso. Porque geralmente faz-se confusão do que seja massa e do que seja peso. É muito comum você perguntar a uma pessoa, quando ela sobe uma balança, qual foi o peso dela, qual é o peso que está sendo marcado na balança. Ou quando você vai comprar alguma coisa, você pedir determinado peso para aquilo que você vai comprar. O peso de uma carne, ou o peso de uma fruta, o peso de um legumes, de um legume. Então você, de modo geral, as pessoas elas tendem a confundir o que seja massa e o que seja peso. E elas não dizem massa, elas colocam no lugar do que seria massa o peso. Então, tudo que na verdade você está olhando a massa, no dia a dia, as pessoas colocam como se fosse um peso. Então, por isso nós vamos estudar o que é massa e peso junto. Bom, o que é massa? É a quantidade de matéria de um corpo. Agora, o que é peso? É uma força que a Terra atrai um corpo. Veja a diferença. A massa é a quantidade de matéria que você tem, ou qualquer objeto. Já o peso, ele é a força com que o planeta te puxa, te atrai. Na física e na matemática, nós estudamos que peso e massa têm significados diferentes, são coisas diferentes, se calcula de modo diferente e tem um significado diferente. Porém, no dia a dia, faz-se uma confusão do que sejam os dois. Bom, vamos analisar o que é a massa. A massa, ela é expressa por um valor positivo. Exemplo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos. Porque ela é a quantidade de matéria que algo tem. Qual que é a sua unidade fundamental? É o quilograma, ou simplesmente nós falamos no dia a dia o quilo. Essa é a unidade utilizada no sistema internacional. Lembre-se que quando nós começamos a estudar medidas, nós vimos que cada região poderia ter um tipo de medida diferente. Para facilitar as pessoas a terem um melhor convívio, principalmente em questões comerciais, foi necessário criar-se um sistema único, um sistema de conversão de unidade. E o nosso sistema internacional de unidade classifica como massa a sua unidade fundamental, o quilograma. Caracteriza um corpo, pois não varia com o lugar. Isso quer dizer que, independente de onde você vai, a massa do objeto ela não muda. Qual é o aparelho que eu utilizo para medir a massa? A balança. Então, tudo que você vê que é expresso através de uma balança, você está falando, na verdade, que é massa e não peso. Então, quando eu compro uma carne, eu não vejo o peso que está na balança, eu vejo a massa daquela carne. Quando eu compro algo que está expresso em quilo ou gramas, por exemplo, tudo isso é massa, não peso. Quando eu subo numa balança, o que eu vejo ali expresso nela é a minha massa, não o meu peso. Já o peso
força gravítica ou peso. O que ele quer dizer? Ele tem um valor, uma direção e um sentido. Por quê? Porque esse peso, ele vai te puxar através da gravidade. Então, por que tem um sentido e uma direção? Independente de onde você está, a Terra sempre está te puxando, a gravidade, para o centro dela. No sistema internacional, o peso também tem uma unidade de medida. E essa unidade de medida é o Newton, que é representado pela letra N, o quilograma por kg. Não caracteriza um corpo, pois varia com o lugar. Isso quer dizer que o peso das coisas muda se as coisas mudarem de lugar. Como nós estamos na Terra e aqui a força gravitacional dela é a coisa mais forte que tem, nós temos praticamente o mesmo peso em todas as partes da Terra. Porém, se eu mudo de planeta ou se eu mudo de astro, o meu peso muda. Então, o peso de uma pessoa na Terra é um, o peso da pessoa na Lua é outro. Qual o aparelho que mede o peso? É o dinamômetro. É um outro tipo de aparelho. Então, nós observamos que massa e peso são grandezas totalmente diferentes. A massa, nós caracterizamos ela por uma determinada quantidade de matéria que aquilo tem. Exemplo, a massa, 5 quilos de algo. Já o peso, você vai depender. Se o corpo ou o objeto ele está próximo da Terra, se ele não está próximo da Terra, ou em qual região da Terra ele está. Como eu faço, então, para determinar o peso de algo? O peso é a multiplicação da massa vezes a aceleração daquele planeta que você está. Na Terra, ele é aproximadamente 9,8. Então, se você quer saber o peso de algo na Terra, você pega a massa e multiplica por 9,8. Exemplo, um objeto de massa 5 quilos multiplicado por 9,8, nós vamos encontrar 49. Esse é o peso. Observe que a unidade de medida também muda. A unidade de medida para peso é Newton. Então, algo que tem 5 quilos tem 49 Newton de peso. Newton de peso. O peso, ele varia muito pouco de um local para o outro na Terra, mas varia. A massa, ela não tem alteração, independente de onde você está, tanto na Terra como na Lua ou qualquer outro lugar, a massa não vai mudar. Já o peso, ele muda de acordo com a localidade. Exemplo, altitude. Quanto maior for a altitude, menor vai ser seu peso. Ou seja, nós pesamos mais quando estamos junto ao mar. Quanto mais alto você está, menos você pesa. Então, de modo geral, uma pessoa próxima do mar e uma pessoa em cima de uma montanha, se elas tiverem a mesma massa, o peso delas não será o mesmo. Latitude, maior peso. Pesamos mais nos polos da Terra. Quanto mais próximo do polo, mais nós pesamos. Massa do planeta. Quanto maior a massa do planeta, maior vai ser seu peso. Observe que eu posso ter eu tenho uma massa, aqui em Júpiter eu tenho a mesma massa, a massa não muda. Exemplo, eu posso ter a massa de tantos quilos, que isso não vai alterar de um planeta por outro. Porém, por Júpiter ser um planeta muito maior do que a Terra, ele possui mais massa. Então, o peso também vai mudar, vai ser maior. Isso quer dizer que
a massa, ela influencia diretamente no peso da pessoa. O peso de um corpo ele vai variar de planeta para planeta, dependendo da massa do corpo, da massa do planeta. Quanto maior a massa de um planeta, isso quer dizer que mais o astronauta, por exemplo, ele vai ter de peso. Exemplo, na Terra, o astronauta pesa 490 newtons. Já em Júpiter, ele vai pesar 1.044 newtons. Já em Plutão, ele vai pesar 41 newtons. Por que nós temos essa mudança de peso de planeta para planeta? Porque a massa dos planetas são diferentes. Isso quer dizer que a força gravitacional com que esse planeta vai puxar os objetos para o centro dela também vai ser diferente. Um exemplo. Suponha uma pessoa que tem a massa de 63,5 quilos. Essa massa vai ser a mesma na Terra, na Lua, em Júpiter e no Sol. Mas acontece que a aceleração da gravidade em cada um desses lugares serão diferentes. Então, ela terá pesos diferentes. Na Terra, 635 newtons. Na Lua, 103 newtons. Em Júpiter, 1.582 newtons. E no Sol, 17.418 newtons. Observe que quanto maior o astro, mais peso você tem. Agora que nós entendemos que peso e massa são coisas diferentes, que a massa é tudo aquilo que você pode ser expresso através de uma balança, uma unidade de balança, e que o peso, na verdade, ele é a força gravitacional que o planeta nos mantém nele. Agora nós vamos estudar as unidades de medidas de massa. A unidade fundamental de massa, na verdade, é a grama. E assim como a grama, nós temos múltiplos e submúltiplos para ela. O quilograma, o hectograma e o decagrama são múltiplos da grama. E quem são os submúltiplos dele? O decigrama, o centigrama e o miligrama. Geralmente, o que nós mais utilizamos é o miligrama, a grama e o quilograma, ou o quilo. Nas medidas de massa, assim como nas outras medidas, nós também podemos fazer conversão de unidade, de uma para a outra. As medidas de massa, ela vai seguir o mesmo conceito do de comprimento. Por quê? Você vai ter de uma unidade para outra 10 vezes maiores ou 100 vezes menor. Exemplo. Podemos converter o número 2.630 da unidade centígrama para a unidade hectograma. Bom, observe que todas as vezes que você vai de uma unidade para outra, você multiplica, você divide, aliás, por 10. Então, 2.630 centígramo dividido por 10, nós vamos ter na unidade decígramo, 263. E podemos continuar. Dividindo novamente por 10, nós temos a medida em gramas, 26,3 gramas. Dividindo novamente por 10, nós temos em decagrama, 2,63.
Dividindo mais uma vez por 10, nós temos 0,263 em hectograma. Observe que a relação de conversão de medida segue o mesmo padrão para medida de comprimento. Bom, vamos observar então que no sentido de quilograma para miligrama, você sempre vai estar multiplicando por 10. Já no sentido de miligrama para quilograma ou quilo, você vai estar sempre dividindo por 10. Exemplo, como fazemos para converter 100 gramas para quilo? Bom, observe que no sentido grama para quilo, você tem que dividir. E quantas vezes você tem que fazer a divisão? 3 vezes. 1, 2, 3. Então, você tem que dividir o 100 por 10, dividir novamente por 10 e dividir novamente por 10. Encontramos que 100 gramas equivale a 0,1 quilo. Se tivermos que converter 402 decagrama para quilograma, bom, observe que no sentido você precisa dividir 2 vezes por 10. Divide uma vez por 10 e depois divide novamente. Ou divide por 100. Nós vamos ter que 402 decagrama equivale a 4,02 quilograma. E de quilo para hectograma? Nesse sentido agora, você multiplica uma única vez por 10. 40 vezes 10, 400 hectogramas. 80 hectograma para decagrama. Também é no sentido de multiplicação. Uma única multiplicação por 10. 80 vezes 10 é 800. Então, 80 hectograma corresponde a 800 decagrama. Caso queremos converter de miligrama para grama. De miligrama para grama, também você vai fazer uma divisão. Divide 3 vezes. 1, 2, 3 por 10. Dividindo 3 vezes por 10, você pode fazer 2,5 dividido por 10, 2,5 dividido por 10 ou 2,5 dividido por 10. Ou você pode multiplicar. 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1.000. Então, você pode diretamente dividir 2,5 por 1.000 e aí você tem a resposta em grama. 0,0025 gramas. 9,56 decigramas em miligrama. Agora, de decigrama para miligrama, você vai multiplicar 2 vezes por 10. Então, você pode ver que 10 vezes 10 é 100, então já pode multiplicar 9,56 por 100. 956 gramas. Quisermos converter de quilo para hectograma. Observe que você precisa multiplicar uma vez por 10. 5 vezes 10, 50 hectograma. Equivale ao mesmo que 5 quilograma. Bom, nós estudamos que assim como as outras medidas que nós já tínhamos visto, as medidas de massa têm a sua unidade principal, sua unidade fundamental, que é o grama, e tem seus submúltiplos, decigrama, centigrama e miligrama, e tem os seus submúltiplos e tem os seus múltiplos, decagrama, hectograma e quilograma. E que, ao mudar de uma unidade para outra, você ou multiplica por 10 ou divide por 10. No sentido quilograma para miligrama, você sempre multiplica por 10. E de miligrama para quilograma, você sempre divide por 10. Então, multiplica e divide. Além disso, você vai ver que existem umas outras
unidades de medidas para massa, que nós chamamos de unidades especiais. Lembra que quando nós estudamos sobre comprimento, nós vimos que tem algumas unidades de comprimento especiais, que é a trabalhada principalmente em regiões agrárias, como nós falamos do are e do hectare. Aqui na unidade de massa, nós também temos algumas outras unidades que não são nem múltiplos nem submúltiplos direto da grama, que é a arroba. Uma arroba equivale a 15 quilos, um quilate equivale a 0,2 gramas e uma tonelada equivale a 1.000 quilos. No nosso cotidiano, é muito comum observar comentários que relacionam a massa através de tonelada, quilate e arroba. E temos também aqui uma conversão muito utilizada no nosso cotidiano. 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Bom, nós estudamos vários tipos de medidas diferentes e vimos que volume e capacidade têm uma relação entre si. Nós vamos observar que, além disso, nós também temos uma relação entre volume, massa e capacidade, que é muito importante no nosso cotidiano. Bom, observando as definições de litro, quilograma, podemos concluir que a água destilada, a água pura, a uma temperatura de 4 graus, que ocupa um volume de 1 dm cúbico ou 1 litro de capacidade, tem massa de 1 kg. Ou seja, o volume, a capacidade e a massa, essas três medidas juntas, elas têm uma relação de conversão de uma para outra, na onde nós temos que 1 quilo equivale a 1 litro, que equivale a 1 decímetro. Volume, capacidade e massa, essa relação é importante no nosso cotidiano. Concluímos o nosso conteúdo sobre massa. Na nossa próxima aula, nós estaremos, então, corrigindo os exercícios relacionados a esse conteúdo. Observe as datas de entrega das atividades. Bons estudos para vocês!